passada, o presbítero Kleber, né, falava comigo, né, sobre essa questão, e eu falei, me falou sobre o tema, aprendendo com Jesus. E a primeira coisa que eu vim falar, vim na minha cabeça foi, né, Jesus é o mestre por excelência, Kleber. Se não aprendemos com ele, vamos aprender com quem? Quando Jesus pergunta para os discípulos se eles queriam se afastar também, se fala assim, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, Cristo tem a palavra de vida eterna. A palavra não é do homem, a palavra é dele. A palavra é de Deus. E nós estamos aqui em obediência, em observância à palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite a sermos fiéis àquilo que o Senhor quer falar para você aí na tua casa, para nós que estamos aqui reunidos, que estejamos atentos às palavras de Jesus. Tem um hino da harpa, o hino 505, que eu gosto muito desse hino. A primeira estrofe diz assim: anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquetes de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. As palavras de Jesus, irmãos. Nós estamos aqui nesta noite para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu queria te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. E aqui Jesus nos faz um convite. E essa palavra, né, está ao meu coração, e durante esses dias eu fiquei remoendo sobre essa palavra. Esse convite que Cristo nos faz como igreja do Senhor, a você que ainda não conhece a Jesus Cristo, a você que ainda não teve um contato com Cristo, que não teve essa experiência de aprender com Jesus, de poder, como os discípulos lá daquela época, sentavam para ouvir as palavras de Jesus. As palavras de Jesus eram tão boas que eles assentavam em pedras e não tinham vontade de ir embora. As multidões se reuniam assentados em lugares desconfortáveis. Todos nós sabemos que a Palestina é um lugar bem quente. Então, às vezes Jesus procurava embaixo de alguma árvore, mas não é o conforto que você tem do seu lar. Mas eles ouviam, porque as palavras de Jesus eram palavras de vida. E existiam muitos mestres em Israel. Muitos mestres. Nós vamos olhar e nós vamos ver ao longo da história, tanto em Israel como em todo local. Hoje nós temos doutores da palavra, pessoas que ensinam muito bem. Mas ninguém ensinou com tanta autoridade como Jesus Cristo. Ninguém ensinou. Por isso, a excelência do ensino é de Cristo. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e 29, Jesus Cristo nos faz este convite. Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, irmão, que convite maravilhoso. Aprenda comigo. Que coisa boa. Jesus nos convida a aprender com ele. Aprendei de mim, vem aprender comigo. Mas aprender o quê? Eu sou manso e sou humilde de coração. E você vai ter descanso para a tua alma. Querido, eu quero te falar uma coisa nesta noite. Tua alma que está inquieta, você que está desesperado ou desesperançoso, você que não sabe, não vê visão, você precisa aprender com Jesus.
Você que não sabe o que fazer na tua vida e já correu a tantos lugares e vive correndo para lá e para cá e não encontra a solução, precisa aprender com Jesus. Se você nunca teve um minuto de paz na tua vida, é porque você nunca aprendeu com Jesus. Porque Jesus fala assim: aprenda comigo e tua alma vai ficar descansada. Tua alma vai ficar em paz. Quando a gente aprende com Jesus, a nossa alma goza de paz. Não a paz do mundo, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. E o próprio Jesus ele vai dizer: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu dou, não como o mundo. Aleluia. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falava com autoridade. Jesus falava e realmente as pessoas que estavam diante dele, ouvindo as palavras dele, sentiam paz. E que nesta noite o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Aprenda comigo, disse Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma coisa interessante, nós somos convidados a aprender com Jesus. E algo maravilhoso é que Jesus não rejeita quem quer aprender com ele. Irmãos, que coisa importante é essa? Jesus não rejeita ninguém. A palavra de Deus vai dizer isso. Em João, no capítulo 6, estamos aqui para estudar a Bíblia, tá, irmão? Eu gosto muito de fazer uso da palavra do Senhor. João, capítulo 6, do versículo 37 em diante. A gente vai fazer uma leitura. Jesus vai dizer assim: tudo, ou todos, que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Você pode pensar assim: mas para mim não tem esperança, para mim não tem jeito. E como eu tenho um colega de trabalho que ele fala: Oxe, para mim não tem jeito, já fiz tanta coisa errada na vida. Eu falei: teu problema não é as coisas erradas que você faz, o teu problema é porque você não conhece o Jesus que regenera, restaura. O teu problema não é as coisas erradas, o teu problema é a falta de conhecer Jesus. Jesus fala assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque todos que o Pai deu, vem aí. Jesus não despreza ninguém. Querido, tenha uma certeza. Talvez você foi desprezado muitas das vezes foi discriminado, muitas das vezes foi afrontado, e talvez muitas das vezes alguém não quis nem ouvir você. Mas se nesta noite você se voltar para Jesus, aleluia, aleluia, a tua vida vai se mudar, porque você vai ter alguém que está desejoso em mudar a tua situação, alguém que está desejoso de ouvir a tua voz, entrar no teu coração e fazer morada e mudar a tua situação. Jesus fala claro: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. A Bíblia vai dizer que João Batista foi o precursor de Cristo, e João Batista tinha os seus discípulos. E de repente, no capítulo 1 de João, do mesmo capítulo nós estamos lendo, do versículo 40, vou começar do 35, para melhor a gente entendermos a leitura, compreendermos a leitura. João, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João era João o Batista, aquele que batizava. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10.
As pessoas, os 2 discípulos de João Batista, aprendiam com João Batista, um grande mestre da época, profetizado pelos profetas, que viria a voz do que clama no deserto, o precursor do Salvador, aquele que viria na frente do Salvador. E aqueles 2 discípulos já estavam aprendendo com João Batista. Mas, de repente, ele encontra Jesus, o mestre por excelência, Cleber. E João Batista fala assim, é esse aí que eu disse que ele viria. Ele falou assim, então, João Batista, agora eu vou com ele, porque eu quero aprender mais. Querido, talvez você teve vários mestres, vários professores, mas você precisa aprender com Jesus, precisa estar ao pé do mestre dos mestres, para aprender as verdades eternas. Muitas pessoas não querem deixar os seus aprendizados, muitas pessoas não querem deixar aquilo que aprendeu. Não, mas a minha família aprendeu, ensina assim. E nós crescemos na religião tal, e nós crescemos nessa religião. Mas, querido, quando você encontrar Jesus e ver os conhecimentos de Jesus, você vai ver que a tua religião é vã e de nada vale, porque os ensinamentos de Jesus são verdadeiros. E aqueles 2 discípulos, imediatamente, ele larga João Batista, deixa de ser discípulo de João Batista. Não que era ruim, ser discípulo de João Batista era bom demais, mas só que ser discípulo de Jesus era muito melhor. E Jesus olha para ele e fala assim, o que vocês querem? Quero saber onde que tu mora. Jesus falou, então vem comigo. Não pensa, você encontrar um mestre na rua, caminhando pela rua, e você quer conhecer ele, e de repente ele fala assim, vamos para minha casa? Vem comigo, morar comigo. Olha que maravilha. E esses 2 discípulos, um deles a Bíblia deixa bem claro que é André, foram e conheceram Jesus e passaram a aprender com Jesus. Mas o que esses discípulos iam aprender com Jesus? Que ele estava falando aqui, manso e humilde de coração. Irmãos, e que coisa complicada para nós, seres humanos, sermos mansos e humildes. Verdade ou mentira, Kleber? Verdade? Verdade. Para mim, então, irmão, muitos irmãos me conhecem. Você que está em casa talvez me conhece, talvez trabalhe comigo. Ser manso, irmãos, que coisa complicada é a questão da mansidão. E às vezes a gente não entende muito o que é a mansidão. Eu estava pesquisando sobre mansidão. Mansidão, que também é um fruto do Espírito. Né? Paulo vai lá em Gálatas, Paulo vai dizer que mansidão é fruto do Espírito. Então, crente tem que ter mansidão. Porque mansidão vai estar inserido dentro do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. E quem tem o Espírito de Deus tem que ser manso. Jesus fala, vinde a mim, e eu vou ensinar você a ser manso. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Tem que aprender com Jesus. Ah, eu não consigo escutar certas coisas. Precisa aprender com Jesus. Aleluia. E eu também, igual você. Talvez eu mais ainda. Mansidão. O significado da palavra. Eu estava procurando a etimologia da palavra, o étimo da palavra. E ela vai dizer, brandura de gênio ou de índole, ausência de agitação, ausência de pressa, ausência de inquietação, de ferocidade, tranquilidade, serenidade. Olha, talvez você está inquieto. Precisa aprender a ser manso. Talvez você está correndo, querendo resolver as coisas, e tem pessoas que é assim, agitado o tempo todo, corre para lá, corre para cá, não para. Né? A gente vê na palavra de Deus, né, um exemplo muito clássico de Marta e Maria. A Bíblia fala que Marta e Maria, essas 2 mulheres, que eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus amava. E um dia Jesus chega na casa. Marta estava lá desesperada, corre para lá, corre para cá, serve a mesa, arruma, faz um montão de coisa e achou que estava agradando. Marta achou que estava abafando, correndo para lá, correndo para cá, e ficou incomodada porque Maria estava sossegada, tranquila, quieta, só no pé do mestre. Ela olha para Jesus tipo assim, Senhor, você não vai fazer nada? Você está vendo que eu estou aqui me matando para servir, fazendo um montão de coisas ao mesmo tempo, e Maria está aí sentada. Jesus fala assim, Marta, Marta, você está inquieta, distraída com um montão de coisas.
mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. E muitas pessoas correm para lá e para cá e não tem tempo para ouvir Jesus, não tem tempo para sentar em casa, para parar em casa, para pegar a palavra do Senhor e ler e ouvir Jesus sussurrar o teu coração. Aquieta-te, acalma, eu sou Deus. Fica tranquilo, eu sou o Senhor. Tem pessoas que não conseguem, Jesus está falando com ela. Acalma, eu estou contigo. Mas a inquietação, a falta de mansidão, atrapalha ouvir. E Maria teve que ser repreendida. E Marta teve que ser repreendida. Ô Marta, Maria está quieta. Ela está no caminho para aprender mansidão. Mas você precisa aprender também. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós pensamos assim, mansidão é só aquela pessoa que é tranquilinha, é calminha. Não. Essa pessoa que é calma, mas é inquieta. Não briga, não grita, não é ríspida, mas é inquieta. Não tem paz na alma, não tem paz no coração. Jesus fala assim, precisa aprender comigo. Jesus fala, Marta, isso tudo é distração. Isso tudo vai passar, isso tudo é passageiro. Eu estou aqui diante de você e você está preocupado com coisas. Eu estou aqui ensinando, falando, e você está preocupado com serviços? E quantas pessoas são assim? Até mesmo às vezes na casa do Senhor. Tem pessoas que não conseguem parar em casa, mesmo que não pode vir para a igreja, mas não pode parar em casa para ouvir a palavra, porque e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está inquieta. Jesus está te convidando, querido, aprenda comigo. Aprenda comigo. Eu sou manso e humilde de coração, e quero que você tenha descanso na sua alma. Para que serve a mansidão? Para que você viva em paz. Não foi o que Jesus falou? Aprenda comigo e encontra descanso para sua. Mansidão serve para você viver em paz. Mas, Washington, porque você está falando isso porque você não sabe o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha família. Ei, mas eu sei que a palavra de Deus vai dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas foi uma tragédia. Contribui para o teu bem, querido. E Deus é soberano nas suas ações. Só que nós vivemos em uma época em que o servo quer ser senhor. Nós queremos que Deus fique nos servindo o tempo todo, fazendo tudo o que a gente quer. Esquecemos, nós somos os servos. Ele é o Senhor. E nós pensamos que Deus vai ficar fazendo todas as nossas vontades, e não é isso que Ele quer. O próprio Jesus, no texto que nós lemos, Jesus vai falar assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava cônscio da sua responsabilidade, daquilo que Ele tinha que fazer, que era a vontade do Pai. Quando nós entendemos que nós temos que agradar a Deus. Essa semana nós tivemos um culto na minha casa, na terça-feira, minha filha Emily fez 2 meses, né? E nós fizemos um culto lá em casa com alguns amigos e com a minha família. Eu estava falando sobre essa questão de que as pessoas às vezes pensam que Deus tem que fazer o que ela quer. E às vezes na presença de Deus, Kleber, na presença de Deus, Gerson, a gente ignora Deus. Pensa, eu queria que você também estivesse em casa, vem comigo. Pensa comigo. Lá naquele deserto, o povo caminhando no deserto. Escuro, frio, perigo para todo quanto lado. Mas tinha uma coluna de fogo no meio deles. Pensa, o povo naquele sol do deserto durante o dia, aquele sol causticante. Pensa, tinha uma coluna de nuvem guiando eles, protegendo eles do sol. E ainda assim o povo pecava contra Deus. E ainda assim, a nuvem guiando, a coluna de fogo guiando Gerson, mas ele errava o caminho e pecava contra Deus. E assim somos nós. O Deus está sempre conosco. Jesus falou assim, eis que estou convosco todos os dias, mas nós nos desviamos do caminho e procuramos caminhos diferentes.
O problema é de Deus ou é nosso? Pensa no escuro. Luiz, é difícil de enxergar uma coluna de fogo? Não é fácil. A coluna de fogo estava lá. Mas o povo que se desviava para fazer sua própria vontade. E achava que Deus tinha que fazer o que eles queriam. O fogo protegia do frio, protegia dos animais ferozes, protegia dos próprios inimigos de Israel. A nuvem da mesma forma. Deus sempre esteve com Israel, mas Israel sempre prevaricou contra Deus. Irmãos, quando eu estava lendo nesse texto, eu fiquei pensando assim, que coisa assombrosa, irmão. Eu penso assim, eu estaria assombrado, Gerson. Eu estaria assombrado, aquela coluna de nuvem lá, aquela coluna de fogo lá, de noite, da onde estava pegando esse fogo? Como é que é esse fogo, da onde que vem? O fogo era a própria presença de Deus ali diante deles. Próprio Deus presente, mas mesmo assim eles prevaricavam e desviavam. E nós não somos assim? Quantas vezes? Aí achamos que Deus tem que fazer as nossas vontades. Achamos que os problemas estão em Deus. Por que, Senhor, que eu oro e o Senhor não me responde? Por que eu vou no monte, eu faço jejum, eu faço um montão de coisa e eu vou... Qual o tempo que você tem para ouvir Ele dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Qual o tempo que você para examinar as Escrituras e para ouvir Deus falar através dela? O Senhor te convida. Ei, para com essa inquietação, você precisa ser manso, deixar de ser inquieto e sossegar. Sossegar. Aí o apóstolo Pedro, eu olho para a Bíblia assim, eu falo assim, como é que nosso Deus é poderoso para transformar? Pensa, Pedro. Exemplo de inquietação era Pedro. Se você vai olhar a história de Pedro, Pedro fala na hora errada, Pedro tenta entrar na frente de Jesus, Jesus tem que repreender, Pedro dá lugar até para o diabo usar a boca dele para falar contra Jesus. Aí depois Pedro vai dizer assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Pedro aprendeu mansidão. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com ações, com súplicas e ações de graça. Aquele homem que era inquieto, que não conseguia se controlar, depois transformado, cheio do Espírito Santo, ele aprendeu a ser manso. E ele vai escrever, não fica inquieto, não adianta, não resolve. A minha inquietude me levou a quê? Fazer bobagem. A ferir os outros, a machucar o outro. E trouxe sérios problemas para Pedro, a inquietude dele. Mas ele teve que aprender a ser manso. Jesus, ele dá um exemplo para a gente de mansidão. E é outro texto aqui que me deixa assim, boca aberta. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 2. E pode ir lendo diante. João capítulo 8 e 2 e diante. Vai dizer assim: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus não ficou inquieto com aquelas acusações. Jesus sabia o que estavam querendo armar para ele, mas aquilo não causou inquietude. Jesus continuou manso, tranquilo. Ele tinha o controle da situação. Ele conhecia as pessoas que estavam ali, tanto aquela miserável que estava sendo acusada, quanto aqueles acusadores. Pensa, Cléber, se é eu ou se é tu, conhecendo o coração, como nós agiríamos com aquelas pessoas?
Irmãos, e às vezes nós vemos irmãos usar esse texto, né? E para falar com outro irmão, quando algum irmão fala alguma coisa com ele, ou quando vai chamar a atenção, ou fala alguma coisa que ele fez de errado, que realmente está errado, que precisa ser corrigido, porque a Bíblia fala que nós temos que ajudar uns aos outros, exortar um ao outro, em amor, lógico, com mansidão, mas temos que exortar um ao outro. Aí o outro vai fazer, atire a primeira pedra daquele que não tem pecado. Não foi assim que Jesus falou. Eu penso, Jesus com toda a mansidão, aquele dentro de vocês aí, que não tem pecado, pode começar a tirar pedra. Olha a mansidão de Cristo. Exemplo de mansidão, tranquilo, controle absoluto da situação, sem inquietude, sem desespero, sem pressa para resolver o problema, Cleber. As pessoas falando e ele escrevendo, tranquilo, sossegado. Mas quando ele deu a resposta, todos saíram envergonhados. E nós precisamos aprender com Jesus. Jesus fala, aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Nenhuma situação vai tirar o teu sossego, nenhuma circunstância vai tirar o teu equilíbrio, nada vai tirar a tua paz, mesmo quando alguém tenta armar cilada contra você, mesmo quando alguém quer te derrubar. Quando você aprende o que é ser manso, quando você tem os ensinos de Jesus, você está seguro e tranquilo. Os discípulos de Jesus e a mansidão. Vamos lá, João 18. A gente está falando sobre mansidão e humildade, característica das pessoas que aprendem com Cristo, que ouvem e que retêm os ensinamentos de Cristo. Aprendendo com Jesus é o lema deste trabalho. E nós estamos aqui apenas aprendendo com Jesus, o que a sua palavra ensina sobre mansidão e sobre humildade. João capítulo 18, Evangelho segundo escreveu São João, 18, versículo 26 e 27. O que eu falei aqui com vocês, aqui eu já falei até sobre isso. João capítulo 18, 26 e 27. Vai dizer assim, vamos ler o 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos teus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu com ele no horto? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Jesus estava em determinado lugar. Pedro com Jesus. Alguém vem para prender Jesus. Pedro inquieto. Saca da espada e dá-lhe uma espadada na cabeça do moço. O moço tira a cabeça fora, pega na orelha. Jesus fala, Pedro, guarda a espada. Porque aquele que usa a espada vai morrer pela espada. Coloca no lugar. Ei, pensa comigo. Foram lá para prender quem? Pedro ou Jesus? Vou para prender Jesus. Quem toma atitude desesperada? Pedro. Jesus fala com Pedro, Pedro, não é assim, deixa que eu resolvo, eu tenho controle da situação. E quantas vezes, irmão, nós queremos resolver o que Jesus não resolve? Nós queremos tomar a frente de Jesus para fazer aquilo que ele não quer fazer, porque não é o momento dele fazer, não é a hora dele fazer, e não é do interesse, não é do agrado do Pai, e também não vai glorificar o nome do Pai fazer aquilo. E por isso que ele não faz. Mas nós passamos à frente. Aí Pedro vai lá, aí daqui a pouco, olha o problema de Pedro. Daqui a pouco, Jesus é preso, leva. Aí Pedro vai de longe. Pedro não conseguia sossegar, vai observando Jesus. Aí ele chega lá no horto, lá, está lá, pensou que estava escondido. Daqui a pouco alguém fala assim, aquele ali estava com ele. Não, eu não, estava assim, eu te conheço. Você estava lá no horto e tentou matar o meu parente. Olha o problema da inquietude. Olha o problema. Pedro, mesmo assim, com provas, Pedro continua negando. Olha que coisa. Com provas, o cara falou, eu sou parente. Está aqui o texto.
cara era parente, estava no outro, viu Pedro, e Pedro continua negando. Precisava ou não precisava aprender com Jesus? Precisava. Irmão, se a gente for olhar, parece que em alguns momentos Pedro é o pior discípulo que Jesus tinha. É o que dava mais trabalho. Tem hora que eu me vejo em Pedro, de verdade. Tem hora que eu me vejo em Pedro. Eu falo, meu Deus, você mandou tanto trabalho para o Senhor. Quantas vezes eu quero resolver o que Deus não resolve? Quantas vezes eu quero fazer e a gente fala alto e quer gritar. E eu falo, Jesus, tem misericórdia. Essas 2 semanas eu venho refletindo sobre esses negócios. Já há algum tempo já eu falo, Senhor, me ensina a ser manso. Me ensina a ser humilde de coração, porque eu quero viver em paz. Eu quero que minha alma goze de perfeita paz. E quando a gente estuda esse texto aqui, a gente precisa falar, Senhor, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso. Pedro sendo reconhecido, ele continua negando. Não, aí tem um momento que Jesus tem que chegar para Pedro, e Satanás também tinha tanta sede em Pedro, como tem em mim e em você, não é diferente. Ele quer derrubar a gente, ele também quer destruir a gente, quer destruir a tua família, a minha, quer destruir eu e você. Ele quer acabar com tudo que nós temos, porque nós somos obra da criação de Deus. Fomos criados para glorificar a Deus. E nós assumimos o lugar que Satanás não fez questão de estar, que é lugar de adorador, mas ele pecou, ele quis ser mais do que Deus. E Deus agora pega um homem e faz do pó, faz barro e pega e coloca um adorador. Aleluia. O inimigo fala, poxa, o lugar que era dele, agora é nosso. É da igreja do Senhor. É de você que se entregar o teu coração para Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, você assume esse lugar. Vai estar escondido em Cristo, assentado em Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, a nossa alma tem que ficar em paz, porque nós estamos escondidos em Cristo. A Bíblia fala que Deus nos trata como sendo menina dos seus olhos. Irmãos, que segurança deve ter o cristão na palavra de Deus. Confiado plenamente na palavra de Deus. Então nada vai acontecer comigo. Não, pode acontecer contigo, como acontece com qualquer outra pessoa. Tudo que sucede é a mesma coisa. Ao justo é ao injusto, ao ímpio é ao justo. Não tem problema. Mas o problema é que nós sabemos a eternidade onde nós vamos estar. A nossa segurança está na eternidade. Jesus Cristo falou assim, voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Isso tem que nos dar paz e tranquilidade, irmão. Jesus falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês, para que vocês fiquem em paz. Vocês vão ter tribulação. Mas continue animado. Tem de bom ânimo, não perca o ânimo. Eu venci o mundo. Aí agora Pedro, aí o inimigo, como a gente falou, aquela sede que ele tinha em Pedro. Um dia Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás me pediu, porque os demônios também estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Eles não fazem o que ele quer, não. Eles não podem chegar e causar ruaça assim na hora que eles quiserem, não. Eles estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Jesus falou assim, que o maligno não pode tocar em você, mas você tem que se conservar a si mesmo. Aquele que conserva a si mesmo, maligno, não toca. Não toca. Aí Jesus fala para Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, como ciranda o trigo, mas eu não permiti. Aí Jesus fala uma coisa que é muito interessante. Eu falo assim, meu Deus. Ele fala assim, mas quando tu te converteres, Pedro, tu vai e confirma aos teus irmãos. Aconteceu tudo isso na vida de Pedro. Pedro não era convertido. Andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas ainda não estava convertido. Senão Jesus Cristo não teria expressado essas palavras. Quando tu te converteres. Mas Pedro demorou, mas se converteu. Aleluia. Demorou, mas se converteu a Cristo. E a Bíblia fala que depois Pedro, depois da ressurreição de Cristo, depois de Cristo foi assunto aos céus. A Bíblia fala que Pedro, como os demais outros discípulos, foram cheios do Espírito Santo de Deus.
E Pedro agora diferente, renovado, começa a pregar diferente, começa a agir diferente, começa a falar diferente, começa a ensinar diferente. Era outro Pedro. Sabe por quê? Jesus, quando, em Atos dos Apóstolos, ele fala uma coisa interessante, que às vezes a gente se preocupa com algumas coisas e esquece com os detalhes, esquece dos detalhes. Jesus fala para os discípulos lá em Atos dos Apóstolos, que ele estaria indo embora, que ele estava indo para junto com os pais. E ele fala que algumas coisas que aconteceram. Os discípulos focados na visão terrena, na visão humana, pensando em Israel como nação, como reino, como império. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Você vai colocar Israel no topo da humanidade de novo? Israel vai ser o centro do mundo, vai ser o centro das atenções? Ele falou assim, não vos convém saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. E não é assim, a ver a nossa inquietude não nos leva a querer saber o que vai acontecer amanhã? Quem vai ganhar a eleição? Quando que a pandemia vai acabar? Quem vai morrer, quem vai viver? Quando que vai começar alguma... A gente fica preocupado com o futuro. Mas o Senhor fala assim, não vos convém saber. Já basta cada dia o seu mal. Já basta cada dia. Viva o dia de hoje. Cristo pode voltar hoje, você está pensando em amanhã. Jesus pode vir buscar a igreja agora, e você está pensando em amanhã. Porque a Bíblia, Jesus vai dizer que o Filho do Homem vai vir uma hora em que vocês não pensam, não está esperando, não conta que ele vem, e ele pode vir. Aí ele fala assim, não fica preocupado com amanhã. Amanhã pertence a Deus. Aí Jesus fala uma coisa interessante, que isso aqui cai no meu coração, na minha mente, no meu intelecto como uma bomba. Jesus fala assim, mas recebereis poder. Receber poder é bom, né, irmão? Ele falou assim, ao descer sobre vós as virtudes do Espírito Santo. O poder só vem quando a gente tem a virtude do Espírito. E às vezes a gente se preocupa com o poder e busca poder, mas não busca as virtudes, por isso que o poder não vem. Por isso não recebe poder. Ele fala, recebereis poder ao descer sobre vós as virtudes. Então, para receber o poder, nós temos que ter a virtude. Aleluia. Oh, irmão, e como nós temos que aprender a ter virtude. Irmão, as pessoas olhavam para Cristo, mesmo quem acusava Cristo, as pessoas tentavam alguma coisa, mas eles temiam a Cristo, eles ficavam assombrados diante de Cristo, por causa das virtudes de Cristo. Aí a Bíblia vai dizer assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos buscar virtude. Só que muitas vezes nós pulamos etapa, queremos o poder. Mas o poder só vai descer quando as virtudes do Espírito Santo estiver agindo em nós. Aí nós vamos olhar lá para o fruto do Espírito. Longanimidade, paz, temperança, humildade, benignidade. Tem que ter. Porque senão o poder não vem. Quando Jesus fala aquilo ali é bem significativo, é bem taxativo para o discípulo. Recebereis poder ao descer sobre vós as virtudes. Virtude está intimamente ligada ao caráter, às características da pessoa. Lógico, eu tenho defeitos. Quem não tem? Todos têm. Mas as nossas virtudes têm que sobrepor os nossos defeitos. Porque as virtudes, muitas das vezes, de alguns servos de Deus, nós vimos virtuosos. As virtudes chegavam na frente. Vamos voltar lá atrás. No Egito. Lembra do Egito? Lembra de José? Jovem. Bonito, mas virtuoso. Cheio de virtudes. E de repente, o faraó chega num momento, depois passa o caso, todas aquelas etapas de José.
O faraó chega assim: acharemos em todo o Egito alguém igual a José? As virtudes de José estavam acima de todo o Egito. Acharemos em todo o Egito alguém como esse jovem hebreu? As virtudes de José. Tudo que José fazia com zelo, com dedicação. Ele é vendido, vai para a casa de Potifar, lá coloca ele acima dos criados. A mulher de Potifar arma a situação, ele vai para o cárcere, chega lá, as virtudes de José, coloca ele como responsável pelo cárcere. Não importa as circunstâncias que ele estava, as suas virtudes saltavam aos olhos. Se nós formos olhar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, as virtudes saltavam aos olhos. E qual o nosso empenho hoje em ter virtude? A gente busca muito poder, mas esquece da virtude. Como meu vizinho me vê, como a minha esposa me vê, como meus filhos me vê, como meu colega de trabalho me vê, como meu chefe me vê, como meus subordinados me vê, quais as virtudes que eles veem em mim. Mas quando as virtudes do Espírito Santo estiver sobre nós, então teremos poder. Irmão, quando você é alguém virtuoso, quando você é alguém que as pessoas admiram, é fácil de você conduzir aquela pessoa. Ela te admira, ela quer aprender contigo, não é, Jéssica? Aquela pessoa se espelha em você, ela quer ser você, porque ela vê as suas virtudes. Você até tem defeito, mas ela vê as suas virtudes. Mais difícil é quando as pessoas olham para você e só conseguem ver defeitos. Você pode falar a maior verdade, ninguém te ouve, por causa dos defeitos, que são maiores do que as virtudes. Defeitos todos vamos ter, mas o problema é, e as virtudes? Aonde está? E quando aquele Pedro, que nós falávamos, estavam cheios de defeitos, mas quando é cheio do Espírito Santo, agora Pedro é cheio de virtude. Alguém ouve Pedro pregar e fala assim: ué, mas esse camarada não é galileu, pescador? Como é que a gente ouve esse cara falar com... Nós, na nossa língua que nós somos natural, nascemos nela, e Pedro fala com tanta eloquência, na nossa língua que nós somos, nascemos nela. Por causa da virtude do Espírito Santo. Por causa da virtude que estava sobre a vida de Pedro. E agora esse Pedro, depois dessa virtude, vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Primeira epístola do apóstolo São Pedro. Aquele Pedro que é todo desesperado, que deu espadada na cabeça dos outros, que deixou Satanás usar a boca dele, agora cheio de Deus, cheio da virtude de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 e 15, vai estar dizendo assim: Antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundindo os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Aleluia. Aquele Pedro que alguém pergunta para ele assim: tu conhece ele? Nunca vi falar. Mas tu fala igual ele. Tu também é da região da Galileia, porque teu modo de falar é de Galileu. Não, nunca ouvi falar. Não, mas eu te conheço, eu sou parente do cara que você... Não conheço. Pedro inquieto, medroso, desesperado. Agora Pedro vai falar para a gente, primeiro de tudo, santificai a Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Querido, você acha que Deus que transformou Pedro não pode transformar a tua vida? Você acha que Deus que fez essa mudança na vida de Pedro não pode fazer na tua vida?
Mas Washington, eu nasci assim, eu sou assim, minha família é toda assim. Mas você pode ser diferente se você aprender com Jesus. Se você entregar a tua vida e o teu coração a Jesus, Ele pode transformar a tua vida, o teu caráter. Aqui está um exemplo, Pedro. Agora ele falando assim, está aí pronto, preparado para responder a qualquer um que perguntar a você, mas responde com mansidão. A razão da vossa esperança. Tendo uma boa consciência. Agora a consciência está tranquila. Como é que pode, Gerson, alguém que tentou matar alguém ter uma consciência tranquila? Como é que pode? Alguém que tentou meter a espada na cabeça de alguém ter uma consciência tranquila? Jesus pode fazer isso. Aleluia. O Espírito transformador de Jesus pode fazer isso, porque Ele transforma o mais vil pecador. Ele tem poder e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. João Batista, quando ele olha para Jesus, ele vê, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E nós estamos falando aqui deste Cordeiro de Deus que continua tirando o pecado da humanidade. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse Jesus que transformou Pedro, transformou eu, transformou os amados que estão aqui, transforma você que está aí ouvindo essa palavra. Jesus pode fazer a mudança que você precisa. Nós falamos sobre mansidão, mas Jesus falou, aprenda comigo, sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, ou, melhor dizendo, modéstia. Olha só, uma pessoa humilde, ela tem consciência que ela é limitada. Ela tem consciência. E Jesus fala para nós assim, ei, sem mim, nada vocês podem fazer. Eu posso estudar o texto, posso ler a Bíblia, posso conhecer a Bíblia de cor, mas se não for por Jesus, não adianta a minha pregação, o meu ensino vai ser vazio. Porque se ele não estiver no negócio, de nada vale. Eu posso jejuar, pedir a Deus, clamar, mas se ele não tiver com o propósito de curar, ele não vai curar. Ele fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então eu tenho que ter essa consciência, a humildade, que eu sou limitado e que eu dependo dele. Humildade também está relacionada à reverência ou ao respeito aos superiores. Isso quer dizer submissão. E ser submisso não é tão fácil. A gente quer que as outras pessoas submetam-se a nós, mas a gente não quer se submeter aos outros. Mas humildade está relacionada a isso. O que é submissão? O Kleber, ele tem uma missão. O presbítero Kleber, hoje, ele tinha a missão de conduzir este culto. Foi-lhe dada uma missão por Deus, através do pastor da igreja, de Kleber estar na direção do culto. A missão do Kleber era conduzir o culto. E qual é o meu lugar? É a minha submissão, ajudar o Kleber na missão dele. Porque a missão de conduzir o culto não é minha, é do Kleber. Mas eu estou aqui ajudando o Kleber, me submetendo à missão do Kleber. Então, muitas das vezes, a gente quer que as outras pessoas ajudem a nossa missão, mas a gente não quer ajudar a missão do outro. Isso é falta de humildade. Mas Jesus fala, aprenda comigo. Aprenda comigo, porque eu vim e ensinei. Vamos lá. Pensa, exemplo de humildade clássico, Cristo. Não tem outro exemplo. As pessoas falam assim, não, mas fulano foi um exemplo. Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado igual a Cristo, foi um exemplo de humildade. Não, o exemplo de humildade é Cristo. Quer ver? Vão comigo para João capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Irmãos, esse texto aqui, ele é formidável, como toda a palavra de Deus é, porque a Bíblia fala assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura. Mas aqui João capítulo 19, versículo 10 e 11,
Olha que coisa maravilhosa. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se sou eu, no lugar de Jesus, qual a resposta que eu daria a Pilatos? Tu não tem poder nenhum, Pilatos. Qual é, Pilatos? Tu não sabe quem sou eu? Tu vai querer entrar numa comigo, Pilatos? Pelo amor de Deus. Se é eu, Gerson. Ah, Pilatos, tu tem poder? Vai falar comigo de poder, Pilatos? Olha, irmãos, que texto, que exemplo de humildade. A Bíblia vai dizer que, nós fomos ler os versículos anteriores, né, que os principais dos sacerdotes, eles falavam, apontavam um montão de coisa com Jesus, falavam um montão de mentira, instigavam as pessoas, pagou pessoas para dizer mentira, e Jesus ficava calado, e Pilatos ficou atemorizado com isso, ficou apavorado porque Jesus ficava calado. Você não está vendo o que falam de você? Você não vai se defender? Você é o rei dos judeus? Você que está dizendo. É você que está dizendo. Aleluia. Mas na verdade eu sou. Aleluia. Irmãos, olha. Quando eu olho, eu olho para a situação, eu fico vendo uma coisa espantosa. A petulância do ser humano. A prepotência, a arrogância do ser humano. O camarada estava diante de Deus, dizendo que tinha poder. O cara estava diante de Deus, dizendo que tinha poder. Ele estava diante da verdade, perguntando qual era a verdade. Ele não conseguia ver a verdade clara diante dele, na sua frente. Ele falou: o que é a verdade? A verdade estava diante dele. E ele chega para Deus. Irmãos, às vezes o ser humano tem essa capacidade de tentar julgar Deus, julgar as ações de Deus. Não, isso não está correto. Por que Deus permitiu isso? Quem somos nós? Nós estamos querendo colocar o oleiro no lugar do vaso. E Deus estava ali sendo julgado. Deus estava ali sendo esquadrinhado e sendo examinado, sendo investigado, e Deus sendo investigado pelo homem corrupto, pecador, e Deus se cala. Aleluia. Mas ali, que estava ali era Jesus, ele estava como homem. A Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus estava ali se submetendo ao julgamento humano. Kleber, quem pode ensinar mais humildade do que isso? Nós, seres humanos, pecadores, mortais, que falhamos toda hora, não aceitamos ser julgados. Não queremos ser julgados por ninguém. Não aceitamos julgamentos de terceiro. Não, nós não admitimos isso. Mas Deus estava ali sendo julgado por Pilatos. Jesus, sendo Deus, ele estava ali sendo julgado pelo homem impuro, ímpio. Esse homem teve essa petulância de chegar e falar assim: eu tenho poder. E Jesus, em momento nenhum, questionou a autoridade de Pilatos. Jesus concorda com ele. Você não teria poder se Deus não tivesse te dado. Você não teria poder nenhum se de cima você não tivesse recebido. Jesus se submeteu ao juízo de Pilatos, porque ele tinha uma missão e ele veio para cumprir a missão. E muitas das vezes nós não queremos cumprir a nossa missão. Se alguém discorda de nós,
como diz, né? Você pisa no nosso calo, a gente fica na ponta do pé. E só Jesus para ter misericórdia. Mas Jesus Cristo, ele estava ali sendo julgado pelo homem, submetendo ao juízo humano. Ele que tinha ele que tem um juízo perfeito, ele que é a verdade, ele que a Bíblia fala que esquadrinha os corações, que sabia o que passava na mente de cada um que se aproximava dele, sabia as intenções, estava agora sendo julgado pelo homem. Mas, querido, nós não gostamos de sermos julgados. Mas a Bíblia diz assim, Coríntios, e é lido quase sempre na Santa Ceia: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E para terminar, falando sobre essa questão de humildade. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 10. Jesus como exemplo de humildade. O ensinamento que Jesus nos deu sobre humildade, para que nós tivéssemos paz na nossa alma, descanso para as vossas almas. Jesus diz assim, em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, a igreja de Filipos, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também, aleluia, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Sendo Deus, ele não pegou a prerrogativa de ser Deus, mas ele se aniquilou, se esvaziou de ser Deus e deixou-se ser julgados por amor a mim e por amor a você. Ele permitiu ser julgado sendo Deus, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Por que temos que ser humildes, irmãos? Porque a Bíblia fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro vai estar dizendo, aquele Pedro, lá adiante, agora ele aprende, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Jesus Cristo vai dizer assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos e humildes serão bem-aventurados, terão um estado de graça perene, um estado de graça que não muda, um estado de graça contínua, independente da situação, permanecerão um estado de graça. Venha Jesus, venha Jesus. Ele fala: venha a mim, aleluia, vinde a mim, aprenda comigo,